A gente vai falar hoje sobre o guideline de 2019, o guideline criado pelo Colégio Americano e Canadense de Obstetrícia, que dita as diretrizes, já falamos antes. Então, esse guideline ele é uma compilação, uma junção de vários artigos científicos de um período grande de tempo que foram publicados e sobre determinados temas que envolvem a gravidez. E aí, o guideline, então, é a junção desses estudos todos e passar pela peneira para ver o que era interessante ou não, as coisas que tinham qualidade ou não, e determinar se algumas coisas que existiam, que a gente já falava na ciência, continuam sendo recomendadas, e também se aquilo que era dito tem uma evidência boa ou não. Tá? Então esse guideline vai ser nosso guia para falar sobre algumas coisas que são verdade ou mito e a gente criar mais ou menos uma estrutura de conhecimento para seguir adiante, falando um pouco mais da prática. Tá joia? Então, olha só, esse slide tem 1, 2, 3, 4, 6 tópicos. Eu vou destrinchar esses 6 tópicos nas próximas páginas e a gente vai falar de um por um, ok? Então, seguindo. Mouse. Ok, vamos lá. Todas as mulheres grávidas, sem contraindicação, devem estar fisicamente ativas durante a gravidez. Então, isso quer dizer que todas as mulheres que não têm alguma contraindicação importante precisam se exercitar. Pelo menos 150 minutos por semana. Isso quer dizer que ela deveria se exercitar 5 vezes por semana, minimamente 30 minutos por dia. Então, eu costumo falar sobre isso com as minhas grávidas, que elas precisam se movimentar todos os dias um pouquinho. Então, ela pode eleger algumas atividades físicas que ela goste e fazer 30, 40, 1 hora de atividade física todo dia um pouco, ok? Então, a recomendação, todas as mulheres deveriam se exercitar, pelo menos 150 minutos de intensidade moderada, então não necessariamente leve, de leve a moderado é fantástico, e ela deve acumular no mínimo 3 dias de exercício por semana, ok? Então, essa é a recomendação atual e a gente tem usado isso como regra mesmo para estimular as mulheres e falar da importância que é se movimentar para ela e para o bebê desde o início. E aí, com relação à atividade física, que escolhas eu posso ter, que pode ser bom, que pode ser melhor? Então, aqui tem no texto, intervenções mistas combinando atividade aeróbica e de treinamento de resistência demonstraram maiores melhorias nos resultados da gravidez do que apenas atividade aeróbica. Adicionando yoga e ou alongamento suave também pode ser benéfico. Isso é uma recomendação forte, evidência de alta qualidade. Olha só que interessante. Então, os estudos mostram que é muito importante que as mulheres se exercitem, que elas tenham uma variabilidade, então, que a atividade física dela seja rotineira, mas ela seja diferente. Então, é muito importante que ela tenha em algum momento a atividade aeróbica mesclada com uma atividade de força, e ela pode incluir alguma atividade de alongamento durante essas suas escolhas. Como é que eu procedo com as minhas grávidas? Primeiro ponto, falar da importância de se exercitar. Segundo ponto, falar para ela encontrar algo que ela goste. Ah, eu gosto de dançar. Vai dançar. Ah, eu odeio piscina. Não vai dar para mandar ela fazer hidro. Ah, Mala, eu gosto de caminhar, mas só se for ao ar livre. Caminhar ao ar livre. Então, a gente vai tentar introduzir coisas que ela goste. Ah, eu gosto de bike, eu gosto de pedalar. A recomendação é que seja lá em bicicleta estacionária. Então, a gente sugere que seja melhor fazer em bicicleta estacionária do que andar no rua. Tá? Então, a gente vai sugerindo coisas baseadas no que ela gosta. Nossa atividade, a maioria de vocês aqui é o Pilates. Alguns de vocês trabalham com outras técnicas, mas a grande maioria que está assistindo esse vídeo aqui, possivelmente tem Pilates como um elemento do seu trabalho. Então, o Pilates pode ser um trabalho extremamente rico, não necessariamente o Pilates na íntegra. A gente vai destrinchar um pouco isso à medida que a gente for passando os vídeos,
mas o Pilates pode ser um grande elemento do nosso trabalho, porque ele engloba muitas coisas interessantes que a grávida precisa, de consciência, de respiração, de ativação da musculatura profunda, de controle, de melhorar a estabilidade, melhorar o equilíbrio, a consciência do corpo, a organização do corpo, a mobilidade da coluna, que é um outro ponto muito importante, que a grande maioria dos exercícios não pode, não acessa, né? A gente tem o gyrotônico, que algumas coisas da yoga, mas de uma forma geral, as atividades físicas elas são mais cartesianas e não tem esse trabalho voltado para a coluna. E no Pilates a gente fez trabalho riquíssimo voltado para a coluna. Então, o Pilates pode ser uma ferramenta muito, muito interessante para o nosso trabalho com elas. Okay? E é importante adicionar alongamento e yoga a esse trabalho de força mesclado com a atividade aeróbica. Okay? Mulheres que gostam de água, eu normalmente recomendo que no último trimestre elas estejam fazendo a atividade na piscina. Não necessariamente precisa ser uma aula de yoga. Entendeu, gente? Vou passar a mão aqui e vou falar uma coisa. Não necessariamente uma aula de hidro, mas ela pode, por exemplo, se ela tiver piscina em casa, entrar alguns minutos na piscina, 2, 3 vezes por semana, por exemplo. Isso é suficiente. Então, a imersão na água, ficar submersa na água é muito interessante para ajudar a drenar os líquidos do corpo, a diminuir o peso que a barriga faz em cima das veias pélvicas, em cima da pélvica, do assoalho pélvico, diminuir a sensação dolorosa que ela tenha na sacroiliaca, na síntese pública ou até na lombar, e diminuir o edema e a sensação de formigamento, inchaço nos membros inferiores e superiores. Então, o fato de entrar, simplesmente entrar na água e caminhar dentro da piscina, se movimentar dentro d'água, pode ser muito interessante para elas. Tá? Exercícios de impacto não são indicados e exercícios fortes de contato também não são indicados. Então, são coisas que ela pode cair, ok? Então, não entra na recomendação. E aí, se vocês me perguntam sobre a intensidade, a gente inclui a grávida, deixa eu fazer aqui meu mouse, a gente inclui a grávida nesse rol aqui, 12, 11, 12, 13, 14. Então, essa aqui é a faixa ideal para a gente trabalhar com grávidas. Relativamente fácil, não é facílimo, um pouco fácil. E ligeiramente cansativo. Então, essa é a escala de Borg, é a escala utilizada por toda a ciência, o mundo fitness, para regular a intensidade de atividade física. E aí, a gente costuma trabalhar com grávidas nessa faixa. E a gente usa essa faixa não só para atividade aeróbica, mas também para atividade de força. Ok? Está pesado? Está muito pesado? Está leve? Está muito leve? Ok? Então, a ideia é nem tão pesado assim, nem tão leve assim. Seria mais ou menos isso. Encontrar um meio termo de moderado. Ela sempre está um pouco intenso, mas ela é capaz de fazer. Ok? Então, essa seria a faixa interessante. E aí, nessa faixa, eu botei essa figurinha aqui, que é daquela mesma página, coloquei essa figurinha aqui, um fogo, ela morrendo de calor, só para lembrar que a atividade física é um recurso que faz a gente mover o corpo com todo e aumentar toda a nossa energia. E isso produz calor. Okay? E existe uma recomendação que grávidas não deveriam se exercitar em lugares quentes, até porque a própria atividade física já acelera o metabolismo e aumenta o calor. E isso parece ter um efeito teratogênico. Tá? Então, a recomendação é que ela faça atividade física em lugares amenos, frescos ou até climatizados, para que o aumento de temperatura do próprio exercício não faça aumentar demais a temperatura dela se ela tiver um ambiente muito quente. Ok? Então, a escala de Borg até 14 seria a nossa escala interessante de trabalho. Agora ele passou para a seta. Vou descer só um pouquinho minha imagem aqui, se ele deixa. Deixa eu ver, que ótimo. Então, vamos lá. Esse é o nosso equilíbrio vascular pélvico. E o que os estudos do Gajoan falam sobre o assoalho pélvico? Vamos lá. Tópico 5 do Gajoan. O treinamento dos músculos do assoalho pélvico, e ele generaliza, chamando os exercícios de Kegel, pode ser realizado diariamente para reduzir o risco de incontinência urinária. Tá? Então, os exercícios do assoalho pélvico podem ser incluídos de forma rotineira. A gente tem um vídeo específico falando de estímulo para o assoalho pélvico, de formas lúdicas de ajudar ela a exercitar o assoalho pélvico. E aqui a gente reforça a importância de introduzir esses exercícios como algo muito comum, corriqueiro na rotina dela. Então, todo dia um pouquinho, todo dia assim que ela se lembrar faz, fazer estímulos de forma diferente, como a gente viu no outro vídeo. Usar posicionamentos diferentes do corpo também é possível para fazer essa variabilidade. E fazer o treino tanto com um trabalho mais intenso, fazer a contração mais profunda, como aquela contração mais sutil que eu ensinei para vocês no vídeo. Okay? Vamos falar agora um pouquinho aqui dessa estrutura. Então, o assoalho pélvico é uma estrutura horizontal. E é uma estrutura horizontal que sustenta peso. Tá? Então, ela é uma grande estrutura de forma nossa pelve, um conjunto de músculos que forma a nossa pelve, e ela é, de fato, uma estrutura de sustentação. Então, ela suporta o peso das vísceras e dos órgãos que recaem sobre ela. Tá? Então, essa pelve fica de frente, aqui os nossos músculos mais profundos, e aqui na frente, parecendo uma arraia, essa musculatura mais superficial do assoalho pélvico, ânus, vagina, tá? Então essa estrutura mais superficial e aqui dentro essa estrutura mais profunda.
Essa estrutura mais superficial a gente chama de períneo e essa estrutura mais profunda a gente chama de diafragma pélvico. Tá? Quando a gente fala de exercício para melhorar essa sustentação, essa carga que o assoalho pélvico recebe, a gente está falando de trabalhar essa estrutura profunda, ok? Então vamos seguir aqui o raciocínio falando um pouco dessa parte anatômica, para vocês entenderem. Olha só, aqui é o cóccix, ok? Aqui é a pubis, aqui é o ânus, aqui é a vagina, desculpa, e a uretra aqui na frente, ok? Vem até aqui. Então, a estrutura diafragma pélvico, ela é formada pelo elevador do ânus e pelo músculo coccígeo. O elevador do ânus, ele tem 3 feixes, eu vou destrinchar ele aqui para vocês. A gente tem esse feixe aqui mais lateral, tá? Que é o ilho coccígeo, porque vai do coccígeo, ilho coccígeo, então, do ilíaco ao cóccix, tá? Então, é a musculatura mais lateral. A gente tem essa estrutura mais mediana, que é o bulbo coccígeo, então ele vai da pubis, da região mais central, ao cóccix, e a gente tem o bulbo retal, que vai da pubis até o reto, até o ânus, tá? Então, se a gente for olhar as 3 estruturas, a estrutura do meio é a estrutura que chega de trás até a frente, de frente até atrás, ok? Então, ela ocupa a maior extensão do assoalho pélvico, porque ela tem fixação óssea na frente e atrás. O ilho coccígeo, ele é mais lateralizado, tá? Ele também tem fixação óssea, mas ele é mais lateralizado. Então, o coccígeo seria, digamos, a peça mais importante da estrutura elevador do ânus, ou elevador do ânus. Essa estrutura elevador do ânus, ela se conecta com outras estruturas pela frente e ela se conecta com outras estruturas por trás. Tá? Então, nosso sistema miofascial vai se conectando com o assoalho pélvico por trás e pela frente e vai se juntar aqui na garganta e depois subir para dentro do cerebelo, para a cabeça. Então, a gente costuma dizer que o assoalho pélvico tem conexão com a garganta e, inclusive, uma das recomendações durante o trabalho de parto é vocalização, deixar a garganta aberta, os dentes, a mandíbula relaxada. Então, a estrutura relaxada aqui em cima também ajuda a relaxar a estrutura lá embaixo. Olha que magnífico isso. Então, emitir som, deixar a garganta aberta, deixar a mandíbula aberta, gritar, respirar, são peças muito importantes para o trabalho de parto, em função dessa conexão que o assoalho tem com a boca, com a garganta, ok? Eu acho isso fantástico. Sigamos. E aí, a gente entra num tópico que é a síndrome hipotensiva supina. Vocês já me ouviram falar sobre essa síndrome. Vamos falar um pouquinho mais intensamente sobre ela agora. Eu fico com dificuldade de colocar na minha tela. Vou deixar aqui no meio. Então, a síndrome hipotensiva supina. O que é a síndrome hipotensiva supina? Hipotensiva, hipotensão, baixar a pressão sanguínea. E supina, posição supina. Então, recapitulando a anatomia. Quando a gente se deita, o peso do nosso corpo vai para trás, ok? A nossa veia cava, ela passa ao redor da coluna, assim, seguindo. Veia cava direita, seguindo ao redor da coluna. Vem até aqui, ok? Então, o que acontece? Quando a gente engravida, a gente tem um volume maior de peso que vai para trás toda vez que a gente se deita de barriga para cima. E aí, esse peso que vai para trás comprime a veia cava e diminui o aporte sanguíneo, o fluxo de sangue que está vindo de baixo, voltando para o coração, voltando para o pulmão. Ok? Então, isso acontece naturalmente, tem um pouco de compressão quando você deita de barriga para cima. Ok. Agora, essa compressão, ela impactar em alguma coisa, essa alguma coisa já seria a síndrome hipotensiva supina ou os sintomas da síndrome, que são duas coisas distintas. Então, a mulher ela pode ter a síndrome e ela pode ter sintomas da síndrome hipotensiva supina. Mulheres que têm de fato a síndrome hipotensiva supina não são tantas assim. Então, a estatística que regula que existe de mulher com síndrome hipotensiva supina é muito baixa. Tá? Então, não chega a 10% mulheres que têm síndrome hipotensiva supina. Mas, 60% das mulheres grávidas podem ter sintomas da síndrome, ela não necessariamente tem a síndrome. O que eu percebo na minha prática? Mulheres que têm a síndrome hipotensiva supina, elas começam a ter sintomas muito precocemente, muito antes da barriga fazer volume. Então, às vezes, com 4 meses de gestação, 3 meses de gestação, você tenta inclinar ela, não é nem deitar. Você tenta inclinar ela, ela já está com sintomas. Essas mulheres, vocês não vão conseguir deitar de barriga para cima, ok? Mas a gente tem um outro grupo, a grande maioria, um outro grupo de mulheres que só vão sentir um mal-estar. E que mal-estar é esse da síndrome? Hipotensiva, a pressão cai, são os primeiros sinais, a pressão cai e a frequência cardíaca e respiratória aumenta. Então, fica com o coração acelerado, respirando ofegante e a pressão começa a cair. Parece que vai desmaiar, parece que tonta, enfim. E aí, esses sintomas determinam que ela está com mal-estar, com compressão da síndrome, com compressão da veia cava, que precisa ser mudada de posição imediatamente. E aí a gente vira ela de lado, de preferência para o lado esquerdo. Tá? Mas o simples fato de tirar ela da posição supina já resolve. E aí o que acontece? Esse grande grupo de mulheres que tem sintomas da síndrome hipotensiva supina, a gente pode fazer alguma coisa de barriga para cima. Maior risco no último trimestre.
No segundo trimestre, algumas mulheres começam a apresentar alguns sintomas mais sutis. Essas que têm sintomas da síndrome, não as que têm a síndrome na forma mais séria, tá? E aí o que a gente faz? Qual é a recomendação normalmente? Você se exercita até onde ela não tem sintomas. Ou, que é o que eu prefiro, demora menos tempo, antes mesmo de ter sintomas, demora menos tempo em supino e reveza a posição supino com decúbito lateral. Por exemplo, me deu vontade de fazer algum exercício de barriga para cima, coloco ela de barriga para cima, faço o exercício. Agora, faço algumas sequências, ela vai gastar 1 minuto, 2 no máximo, ali de barriga para cima. Deito ela de lado, faço a outra de lado, volto, termino de fazer o que eu faria de barriga para cima, deito do outro lado, termino, vou fazer do outro lado. É uma forma de trabalho interessante. Ok? Desde que o tempo que você fique com ela de barriga para cima não seja desconfortável. Algumas mulheres, você pode, que têm sintomas mais leves, ou têm sintomas, você pode usar uma inclinação de 30 graus para diminuir esse mal-estar de ficar em supino. Mas, as mulheres que têm a síndrome de uma forma mais intensa, nem com inclinação elas conseguem. Elas só deitam de lado. Elas não ficam nem inclinadas com cunha, ou um travesseiro, ou o que quer que você coloque para ela ficar inclinada. Tá? Mas eu queria entrar com uma outra questão com relação à posição supina, que não tem a ver com a síndrome hipotensiva supina, certo? Que é um outro ponto muito importante e que tem a ver muito mais com o meu olhar sobre a prática do que com o que a ciência fala sobre a história, porque eu nunca vi nem a ciência falar sobre esse assunto, ok? Que é o seguinte, as mulheres grávidas, e isso vale para a grande maioria, as mulheres grávidas ficam incomodadas de barriga para cima, mas não é um incômodo respiratório, cardíaco, pressão, não é esse, é um incômodo musculoesquelético. Então, quando a gente deita de barriga para cima, naturalmente, sem estar grávida, tá tudo bem. Ok. Quando a gente engravida, o que acontece? Falei para vocês das alterações posturais. Uma hipercifose, uma enrolada, cabeça inferiorizada, a pelve instável e numa posição de sacro está horizontal, ou seja, tilt anterior, báscula anterior dos ilíacos com o sacro inclinado. Quando a gente deita, pensando nesses posicionamentos, nessas curvas, o que acontece? O corpo tende a ficar mais plano. Mas a torácica está com cifose. E o sacro está entrando com uma lordose, certo? A gente poderia chamar isso de lordose. E aí fica uma briga do corpo que está tentando ceder para trás para ficar mais horizontal, só que ele é rígido em alguns pontos e hipermóvel em outros. Então, o que vai acontecer normalmente é que suas associadas, suas alunas grávidas vão se queixar de dor nas costas, dor muito forte, inclusive, na região do sutiã. Ela fala, está doendo muito na região do sutiã, ou está doendo muito no meu bumbum. Então, o posicionamento de barriga para cima começa a causar sintoma doloroso. Na maioria das grávidas, isso é muito frequente. Isso é mais frequente na minha realidade do que a síndrome hipotensiva supina. Eu recebi casos clássicos de síndrome hipotensiva supina. E menos rotineiros, digamos. Mas esse desconforto de barriga para cima, de ser desconfortável para a grande maioria, isso é muito frequente na minha realidade. Então, aí volta a questão. E aí ela diz, mas aqui eu fico incomodada aqui, mas em casa eu dormi de barriga para cima, eu não me incomodo de barriga para cima. Então, o deitar no colchão, o colchão é mais macio e o corpo se acomoda no chão. Quando a gente se deita num equipamento de pilates, ou quando a gente se deita num colchonete, onde você vai fazer seu trabalho com ela, o colchonete, o equipamento de pilates não é tão fofo quanto a cama. O fato dela deitar na cama, a cama não faz ela ficar tão horizontal assim. A cama vai, deixando ela se acomodando. Então, sugestão minha, se você quiser fazer alguma coisa com ela em supino, porque é alguma coisa muito interessante, você não quer deixar de fazer, acolchoe o lugar que ela vai ver, coloque a almofada no tórax, coloque a almofada no bumbum. Possivelmente ela vai ficar bem com esse acolchoar, tá? E observe. Ok? Fique de olho, porque ao menor sinal de desconforto, se ela começa a se fechar, é melhor não fazer. Tem muita coisa interessante para ser feita sentado, de lado, em pé. Não necessariamente a gente precisa focar só na posição supina. Tá? E esse momento também é aquele momento alegre, para lembrar que a grande maioria dos exercícios que a gente tem no Pilates, ou uma boa parte dos exercícios no Pilates, é em supino. Tá? Então, cuidado com a posição supina, não queremos causar sintomas nas nossas aulas, nem sintoma doloroso no esquelético, nem sintoma da síndrome hipotensiva supina. Ok? Então, essa é a informação. Eu queria deixar nesse slide. Deixa eu mudar de número. Então, quando iniciar a atividade? Quando que a mulher pode começar a fazer exercício? Quando ela pode iniciar a atividade física? Aí a primeira linha diz, a atividade física durante o primeiro trimestre não aumentou as chances de aborto espontâneo ou anomalias congênitas. Então, a gente já escutou muitas vezes, e até hoje escuta, principalmente dos ginecologistas mais tradicionais, que mulheres, que mulheres só deveriam se exercitar depois de 3 meses, a partir do segundo trimestre. Mas o que a gente sabe é que o exercício não é abortível, tá? Se alguma mulher tem algum risco de aborto e é sugerido a ela não praticar atividade física, não é porque o exercício é abortível, é porque qualquer coisa pode ser abortível no caso dela, tá? Mas se ela não tem nenhum risco, a atividade física deve ser iniciada quanto antes ou não deve ser interrompida se ela já estava praticando atividade física. E a outra linha diz, preocupações de que a atividade física regular durante a gravidez possa causar aborto espontâneo, crescimento fetal deficiente, lesão musculoesquelética ou parto prematuro não foram comprovadas para mulheres com gravidez não complicada. Então, se ela não tem contraindicações, ela não precisa interromper a atividade física ou deixar de se exercitar.
no início da gestação, porque os estudos novos mostram que a gente melhora a qualidade da perfusão, a qualidade da produção da placenta e dos fluidos, dos líquidos que vão passar para a placenta. Então, a atividade física precoce ajuda muito nesse processo de produzir o bebê e produzir a placenta, ok? E aí, quando devemos iniciar a atividade física? O quanto antes. A atividade física e o exercício durante a gravidez estão associados a riscos mínimos e demonstraram beneficiar a maioria das mulheres, embora algumas modificações nas rotinas de exercícios possam ser necessárias devido a alterações anatômicas e fisiológicas normais e as exigências fetais. Na ausência de complicações ou contraindicações obstétricas ou médicas, a atividade física na gravidez é segura e desejável. E as mulheres grávidas devem ser incentivadas a continuar ou iniciar atividades seguras precocemente, o quanto antes, tá? Então, se alguma mulher pergunta quando eu devo começar? Ontem, o quanto antes. E agora a gente vai fazer uma pausa para voltar para os nossos assuntos técnicos e aí a gente vai entrar, a gente vai sair do guideline e vai entrar em alguns assuntos muito interessantes aí para o entendimento de vocês.